Em 1977, Clara Nunes lançou um de seus álbuns mais aclamados, As Forças da Natureza. Entre as faixas de destaque se encontra PCJ, Partido Clementina de Jesus, composição do grande sambista Candeia, interpretado por Clara, junto com a homenageada na música, Clementina de Jesus. A faixa em questão, além de reunir artistas tão influentes da nossa cultura, estabelece uma visão crítica sobre o contexto social vivido à época no mundo e especialmente no Brasil. Vale lembrar que o país, a essa altura, vivia sob o regime militar, então presidido por Ernesto Geisel, e a situação econômica de inflação e arroxo salarial, somada ao desgaste das promessas da ditadura que nunca se realizaram para o povo, tornavam cada vez mais difícil a vida dos propagandistas da ditadura. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora vamos analisar esse samba e o seu lugar na história brasileira. Partiu vinheta. Antes de analisarmos a letra, vamos fazer uma breve introdução sobre em que contexto estavam esses três artistas, a começar pela dona do álbum, Clara Nunes. A essa altura, Clara já havia se consolidado como uma das cantoras de maior sucesso no país, especialmente após ter reformulado seu repertório e estilo em uma aproximação com o samba. Conforme apontou o crítico musical Mauro Ferreira, essa guinada ao samba ganhou força na década de 70, sobretudo com o sucesso do álbum Alvorecer, em 74, que teve como hit o samba Conto de Areia, fazendo com que Clara Nunes se projetasse como uma das principais cantoras em vendas de disco, em um momento em que se dizia que mulher não vendia disco. Então, em 77, a artista se encontrava em uma ótima situação diante da gravadora Odeon, assim com cada vez mais liberdade para conduzir seu repertório. Clara lançou um de seus álbuns mais aclamados pela crítica, As Forças da Natureza, contando com a participação de nomes importantes do samba, como Clementina de Jesus e a velha guarda da Portela. Um dos destaques do disco foi o samba Partido Clementina de Jesus, uma composição de Candeia, que, por sua vez, já era um sambista muito aclamado à época. Se consagrou como compositor, ainda muito jovem na Portela, e fez história por diversos carnavais. Candeia representou com perfeição o devido entendimento sobre o que é o sambista, pois além das suas qualidades enquanto artista, fazia por meio dos seus sambas e ações um papel cultural muito importante, sendo uma figura central na preservação das tradições do samba diante das demandas do mercado, a exemplo da sua defesa do tipo de samba conhecido como partido alto, perpetuando assim, além do estilo musical, a prática social dos sambistas mais antigos, realizada desde antes do caminho do samba se encontrar com o mercado fonográfico. Partido alto, eu já disse que é a expressão mais autêntica no samba. É isso aí. Quando os sambistas se reuniam e, em conjunto, faziam um samba estruturado em improvisos, prática cultural desenvolvida no Brasil, mas herdeira das tradições e culturas africanas, que resistiram pelo caminho tortuoso da diáspora, da escravidão e, posteriormente, da tentativa de exclusão do projeto moderno de sociedade brasileira, percorrendo assim entre continentes, dos campos à cidade do Rio de Janeiro. Candeia chegou até mesmo a criar uma escola de samba, cujo nome por si só remete a essa história, Quilombo, onde aplicou seus conceitos sobre o papel da escola de samba antes do inevitável encontro com as questões do mercado. A dimensão da obra de Candeia também se manifesta por seus versos, a exemplo do samba que vamos analisar mais adiante, Partido Clementina de Jesus. A homenageada que gravou o samba com Clara Nunes, assim como essa, ia prestigiar e participar das práticas da escola Quilombo. Sabe que vai pintar lá Clara Nunes, João Nogueira, Paulinho da Viola, né? Então vamos trabalhar, hein? Clementina de Jesus também foi uma artista muito importante na perpetuação das tradições das culturas africanas do Brasil, como o jongo e o próprio Partido Alto. Ainda que só tenha recebido oportunidades no mercado fonográfico ao se aproximar da terceira idade, produziu um legado tão forte quanto sua voz, e é por isso que é homenageada por Candeia enquanto figura central do partido, que justamente se estrutura em partido alto. Desde o título da composição, escrito na sigla PCJ, remete ao mesmo tempo às tradições musicais e às conotações políticas, sendo ainda um exemplo muito preciso sobre as tradições do samba que vão além da música e do lazer. Pois embora esses sejam elementos tão importantes da vida humana, vez ou outra a gente acaba escutando interpretações que ainda não compreenderam como essas dimensões todas significam o samba. Então veja bem quando se diz só samba, ou que samba tem alguma coisa de alienação. Não vadeia, Clementina, eu fui feita para vadiar.
É interessante observar a dualidade de significado no termo vadiar, uma vez que foi uma categoria utilizada pelo Estado por diversos momentos como conduta a ser reprimida pelo poder. Alguns especialistas do direito, a exemplo de Manuela Abate e João Marcos Butch, apontaram as origens e finalidades da tipificação criminal da vadiagem na sociedade brasileira, das leis do Império em 1830, de sua manutenção na Primeira República através do Código Penal de 1890 e da ida e vinda do enquadramento da vadiagem enquanto delito na Era Vargas. É necessário dizer ainda que a perseguição à dita vadiagem foi, ao longo da história, um processo racista e classista. Afinal, esse dispositivo de controle social era aplicado à população negra e periférica, jamais elite branca e rica. Nesse contexto, dentro do samba, a vadiagem é abordada com outro significado, em oposição direta às imposições da elite. E é por isso que a letra de Candeia segue e depois volta com vou vadiar, eu vou. Outro exemplo dessa ressignificação pode ser encontrado na narração de Paulinho da Viola, no filme Partido Alto, de Leon Risman. Quando menino, eu via no partido uma forma de comunhão entre a gente do samba. Era a brincadeira, a vadiagem, onde todo mundo participava como podia e como queria. A letra continua com energia nuclear, o homem subiu à lua, é o que se ouve falar, mas a fome continua. Mencionando assim os avanços científicos do século XX, que não significaram o fim da miséria pelo mundo, demonstrando ainda como esses episódios, situados depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, significaram muito mais processos de disputas de poder do que qualquer construção de um futuro melhor para a humanidade, que continua a conviver com as misérias, mesmo quando já possui toda a tecnologia para a superação da fome, só não possui essa intenção. De volta ao samba, é o progresso, tia Clementina, trouxe tanta confusão, 1 litro de gasolina por 100 gramas de feijão. O samba de Candeia, nesses versos, segue apontando as contradições dos progressos tecnológicos que não se refletem em melhorias para a vida humana. Às vezes, muito pelo contrário. A tanta confusão citada parece se referir às guerras ocorridas pelo mundo, a exemplo da Guerra do Vietnã e da Guerra do Yom Kippur, ocorridas durante a década de 70. As menções à gasolina e o feijão refletem, por sua vez, o cenário de crise econômica ocorrido ao redor do mundo e também no Brasil, em referência direta tanto à crise do petróleo quanto à inflação. Afinal, foi no mesmo ano de 77 que o regime militar proveu aquela propaganda que ficou na memória de muitos brasileiros, onde sugeria à população que, para reduzir os preços cada vez mais altos dos alimentos, bastava somente que não comprassem mais comida. Porque se você não comprar, o preço vai ter que diminuir. E enquanto você espera o preço diminuir, você sempre pode encontrar o substituto. Voltando à letra, cadê o cantar dos passarinhos? Ar puro não encontro mais não. É o preço que o progresso paga com a poluição. Um exemplo preciso do que descrevem esses versos de Candeia ocorreu na cidade paulista de Cubatão, que vivia desde a década de 60 um crescimento rápido e desordenado de suas indústrias, devastando assim um grande território da Mata Atlântica, conforme podia se ver ao longe, por aqueles que desciam pela Serra do Mar. Somente em 76, um ano antes do lançamento desse samba, a Lei de Controle da Poluição passou a valer na cidade de São Paulo. O resultado desses processos parece ecoar por esse samba, afinal, os pássaros sumiram de Cubatão, conforme o ar ficou tão poluído que afetou também a saúde da população. A cidade, poucos anos depois, seria chamada por algumas pessoas de Vale da Morte. E de volta ao samba, o homem é civilizado, a sociedade é que faz sua imagem, mas tem muito diplomado que é pior do que selvagem. Nesses versos, Candeia reinterpreta a frase do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, para concluir que havia muito diplomado cometendo diversas atrocidades, e mais uma contradição sobre a sociedade, dita civilizada, mas que na prática pode ser mais ignorante do que os povos vistos como os selvagens pela cultura que se supõe superior. Afinal, o contexto histórico vivenciado a partir da segunda metade do século XX foi marcado pelo medo da destruição do mundo, fosse por um conflito de armas nucleares ou pela gradativa destruição do meio ambiente. Outra coisa que podemos observar pelos documentos da censura é o fato da música ter outro título antes do lançamento do disco, Partido da Clementina. Título esse que foi anunciado pela TV Globo quando saiu o clipe no Fantástico. A mudança para a sigla PCJ
remete à situação política nacional, que desde 66, com o regime militar, instituiu um sistema bipartidário, dividido entre a Arena, partido ligado aos militares, e o MDB. E apesar da oposição estar restrita a uma única sigla, o MDB se encontrava em crescimento desde 74. O regime fez o que pôde para conter as possibilidades eleitorais do MDB, principalmente depois das derrotas da Arena. Esse contexto político desfavorável aos militares se tornou insustentável em 79. E se você, assim como eu, queria votar e até se filiar no Partido Clementina de Jesus, deixa um like, compartilha, fortalece o trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Vou vadiar, eu vou.